Vitória do São Paulo com a vida resolvida. Já o Corinthians viveu um sábado de glória. Quando você imagina que tá tudo bem, boas notícias, tá tudo legal, que maravilha, pô, Corinthians aí com é dinheiro aqui, é dinheiro lá, comigo não, só contrato milionário e tal. Não, o dinheiro não é problema e tal. De repente, o principal defensor do Corinthians, o Lucas Veríssimo, foi embora. Ele foi para o Al Duhail do Catar, e que fez uma proposta de 9 milhões de euros para o Benfica e até logo, foi embora. Aí a história, mas não tinha já, não estava tudo certo com o Lucas Veríssimo? E aí a informação que tem é a seguinte: ele estava palavrado, como o Corinthians estava palavrado com o Benfica, só que o Corinthians não fez o pagamento da primeira prestação para o Benfica e nem assinou o contrato com o Lucas Veríssimo. Portanto, o Benfica, aí vem uma proposta à vista, o negócio era parcelado, não pagou a primeira. Não assinou o contrato com o Lucas Veríssimo, ele estava livre e lá se foi o Lucas Veríssimo. E aí, Vampeta? Acompanhei bem esse caso, né, Flávio? E outra coisa também, né? Se o jogador quisesse ficar, dizia, não, eu vou esperar, eu quero ficar aqui. Que na hora o Benfica vai querer o dinheiro à vista, né? Lógico. O Lucas Veríssimo falou que lá eu também vou ganhar mais. Vazou, pegou todo mundo de surpresa, aí o que ficou mais sendo discutido foi isso, a assinatura do contrato, né? Que demorou, vai ter que contratar outro zagueiro. Chegou aí, sobrou quem lá? Não tem zagueiro, vai ter que pensar agora em outro nome. O Lucas Veríssimo ia fazer a pré-temporada, começar também do zero, ele que chegou no meio da temporada também. Então, comeu mosca, um abraço. Perdeu um zagueiro que ia ser titular absoluto. E aí, Mauro, isso foi uma baita confusão, uma lambança, sei lá. O que se diz aqui é o seguinte: o Corinthians, ninguém tem certeza se ele tem taxa de vitrine. O próprio staff do Lucas Veríssimo também está discutindo lá participação na negociação. Uma coisa muito complicada. O que é claro é o seguinte: o time do Catar veio, meteu o dinheiro à vista, obviamente pagou mais para o Lucas Veríssimo e ele foi embora. Pois é, eu acho que essa história mostra como o torcedor, seja qualquer dirigente, tá, gente? Não apenas do Corinthians, é claro, não pode ser ingênuo de achar que tudo que o dirigente fala é lei, né? Conseguimos o patrocínio e tal, agora vamos trazer jogadores fantásticos, que legal. Você, torcedor, acredita em promessa de político, qualquer promessa de político? Qualquer político, não importa qual seja a corrente ideológica dele, o partido, o cara chega e promete, vou fazer isso, fazer aquilo. As pessoas geralmente elas desconfiam. Com o dirigente é a mesma coisa, espera acontecer para você ter certeza. E o que está acontecendo no Corinthians é uma venda de, entre aspas, de agenda positiva constante. A cada hora é uma notícia fantástica, o dinheiro vai entrar e tal. O que eu não ouço falar é o seguinte: vou pagar a dívida do estádio, vou pagar a conta atrasada aqui do... Pagaram o Fausto Vera já? Acho que não, né? Pelo menos não vi nada a respeito. Vou acertar. A semana passada teve uma muito boa, a do Rodrigo Garro. Segundo o Corinthians, né? O Talheres, na hora, quer receber 2 parcelas ao invés de uma. Como é que na hora você quer receber mais? O que foi combinado? Se for combinado algo, não tem como mudar em cima da hora. Enfim, o Lucas Veríssimo, na época, quando foi emprestado pro Corinthians, né, um empréstimo até o meio do ano, e a negociação, até foi publicado isso pelo UOL, até pelo Perrone, no blog do Perrone, ele colocou lá essa informação, tem semanas. A primeira parcela seria paga em outubro. Para o Benfica era interessante por uma razão muito simples: jogador fora dos planos, vindo de uma grave lesão, contratado nos tempos do Jorge Jesus, que já deixou o Benfica faz tempo. O técnico lá, o Smith, está na segunda temporada no Benfica, ou seja, é um técnico que não conta com o Lucas Veríssimo, porque é um jogador que veio num outro momento. Então, o que o Benfica puder fazer de grana com esse jogador, melhor. Né? Não tem mercado para ele na Europa, não apareceu nada até então manda para o Brasil. Eles chegaram a negociar com o Flamengo, mas aí eles queriam colocar uma cláusula de obrigatoriedade de compra. O Flamengo recusou por isso. Falou, não posso ficar obrigado a comprar um jogador que está voltando de uma lesão grave. E se ele não conseguir uma boa recuperação? Aí o Corinthians aceitou uma outra condição, um pouco diferente, fizeram o acordo. E para o Benfica, valia a pena só receber a partir de outubro, porque isso é melhor do que nada. E no último caso, vamos aqui imaginar, se o Corinthians não pagar, por Benfica ele vem aqui amanhã, pega um garoto da base, negocia, que eles fazem isso, né? Você me deve tanto, então eu quero o passe desse moleque aqui. E de repente consegue alguma coisa até boa. Para o Benfica tudo bem. O Benfica já vendeu jogadores agora por uma fortuna. Vendeu o Enzo pro Chelsea por mais de 100 milhões. Sim. Vendeu o Darwin Nunes pro Liverpool por uma fortuna também. Somando esses dois, ele dá uns 170 milhões de euros. Enfim, uma quantidade de jogadores vendidos por valores absurdos. O Benfica faz ótimos negócios. Então, para o Benfica valia a pena.
Mas no momento que surge o clube saudita, aliás, do Catar, perdão, disposto a pagar os 9 milhões, que eram 1 milhão que o Corinthians pagaria de empréstimo, mais 8. Você paga a perder de vista. E oferecendo mais para o jogador, obviamente, fizeram a proposta financeira melhor para ele. Quando você ganhou, Veríssimo? Claro. Eu ganho tanto. Eu te pago, sei lá, o dobro, 80% a mais. E recebe em dia. E recebe em dia. Opa, o jogador tem que pensar, vou resolver minha vida aí. Claro. Você tem um contrato ótimo num clube europeu. Esse contrato é trazido para o Brasil por empréstimo. Quando ele vai para o Oriente Médio, ele vai ganhar muito dinheiro. Então o jogador já fica, evidentemente, fica tentado a aceitar a proposta, né? E o clube português recebe o dinheiro. Agora, se o Corinthians anunciou, como anunciou, que o Veríssimo era o primeiro reforço, já tinha que estar tudo documentado e protegido o clube. E não estava. Tanto que na nota do clube, o clube não manifesta indignação. Ele lamenta, não, lamentamos e tal. Mas você não vê o Corinthians cuspindo na abelha africana, isso é um absurdo e tal. Não, porque me parece que dentro daquilo que estava acordado, o Benfica tinha essa possibilidade ainda de fazer um negócio. Agora, então, por que apresentaram o Lucas Veríssimo lá atrás como se fosse uma contratação? Por que foi colocado dessa maneira? Uma contratação no sentido da manutenção do atleta e da sua aquisição definitiva, né? Então, você vê, teve isso. Semana passada teve a história do Rodrigo Garro, né, que o Talheres, pela versão do Clube Paulista, teria, na hora H, quis 2 parcelas ao invés de uma, um negócio muito, até difícil de entender. Isso não adianta, gente, não adianta. Então, muita agenda positiva, toda hora uma notícia supostamente boa, o torcedor acha que quem questiona é anti, né? Essa besteira colossal, é anti, tá bom, fica aí acreditando em Papai Noel, colinho da Páscoa e também com o dirigente de futebol, né? A Páscoa daqui a pouquinho está chegando, Papai Noel já passou. O dirigente é o ano inteiro, cara. Você precisa nem esperar a data. É incrível isso, como é que as pessoas acreditam em tudo, tá? Porque muitas vezes o dirigente fala isso, não é nem porque ele quer mentir ou coisa parecida, de qualquer clube ele fala para tentar acalmar as coisas. E pode ver o que acontece. Ah, não, tem um jogador aqui, tem um patrocínio a colar. Se amanhã isso der algum problema, aliás, recomendo a leitura do texto de hoje do César Grafietti sobre a questão da venda dos direitos, né? 50 anos, 20% dos direitos, né? E o que pode acontecer com clubes de futebol que estão torrando todo o dinheiro, né? Que estão pegando essa grana antecipada, ó, queimando tudo. Aí amanhã vão reclamar da cota de TV, que o outro clube ganha mais, que o outro tem mais dinheiro, de onde que vem o dinheiro, aí vão reclamar. Vão reclamar. Já estão vendendo. Vários fazendo isso. Gente, são 50 anos, 20%. Já está vendendo direitos de presidente que nem nasceu. Que nem nasceu. O cara não exatamente, nasceu. 50 anos, exatamente. Não é? O cara pode nascer, digamos, amanhã, isso. E ele pode assumir presidente. 40 anos ele é presidente. 40 e poucos anos. O homem é até maduro. O cara, dá tempo do cara nascer, aprender a ler e escrever, andar primeiro, né? Falar, ler, escrever, cursar a escola, todo o ciclo escolar, uma faculdade, se formar, estabelecer como profissional e virar presidente do clube. É impressionante. E os caras já estão gastando a grana. Inacreditável. E estão gastando mesmo. Estava vendo, lembro outro dia que, por exemplo, alguns pegaram antecipação da receita. O Fluminense parece que já pegou metade aproximadamente. Parece que o Inter também está. O Inter também. O Inter está contratando todo mundo. Quer dizer, pode ver como é que fica. Aí amanhã, se o Inter tiver daqui a algum tempo uma situação financeira não muito favorável, gastou tudo, não reduziu dívida, e o Grêmio, por exemplo, estiver bem, aí o Grêmio, pois é. No Rio, os 3, fora o Flamengo, já mergulharam nessa. As 2 SAF, que é natural, né? O investidor ele quer movimentar dinheiro. Claro, vamos gerar dinheiro. Ele está na dele. E o Fluminense também. A nota oficial do Corinthians, que o Mauro citou, que não é uma crítica, né? É uma lamúria. Vamos lá. Isso. Nas últimas horas, o zagueiro Lucas Veríssimo, que pertence ao Benfica de Portugal, estava emprestado ao Corinthians, comunicou à diretoria de futebol que recebeu e aceitou uma proposta do Catar. O clube lamenta, mas respeita a decisão do atleta. Vale ressaltar que havia um contrato para sua permanência definitiva, pronto para assinatura do jogador e seu staff desde o dia 4 de janeiro. Porém, com a nova proposta, ele optou por seguir sua carreira no país asiático. O Lucas Veríssimo não treinou no sábado. O Valmir Cruz informou, que é o coordenador de performance, que ele estava com dores no joelho. Depois, acredito até que estivesse mesmo, mas somado a essa proposta, ele disputou apenas 18 jogos desde que chegou ao Corinthians. Conforme a apuração do blog do Perrone, do UOL, ao ser consumada a transferência para o Al Duhail do Catar, o zagueiro informou para Mano Menezes que quis permanecer no clube e que no final de dezembro procurou a diretoria que assumiria o comando para tratar da assinatura do seu novo vínculo. Por essa versão, nenhuma atitude foi tomada pelo clube brasileiro antes do Benfica receber a proposta do Al Duhail. Com a venda, o Corinthians ainda não tinha formalizado contratualmente,
não tinha nada, os portugueses toparam vender o Beck para a equipe do Qatar. O atleta, então, se deparou com uma oferta mais atrativa financeiramente. Informado sobre a versão dada pelo jogador ao técnico, a diretoria de Mano Menezes, no dia 4 de janeiro, disponibilizou o seu contrato do atleta, o contrato para que o atleta assinasse, mas isso nunca foi feito. O Corinthians diz que a afirmação comprova por e-mail que foi enviado para Paulo Pitombeira, agente do Veríssimo. Em nota oficial, o clube sustentou que havia um contrato pronto para receber a assinatura do jogador desde o último dia 4. Longe das câmeras e microfones, a diretoria estaria muito irritada com o Benfica, com o Veríssimo e com Pitombeira. A queixa é que as três partes não sustentaram o que foi combinado. E lembraram até, que foi lembrado ainda, que o Pitombeira é a pessoa que cuida dos direitos do Roger Guedes, que deixou o Corinthians no segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil do ano passado contra o São Paulo. E aí, Pipero, várias versões e tal, como é que fica? Só um detalhezinho, dia 4, né? 4 Hoje foi 20, 16 dias exatos. Agora, se não assinou no dia 4, no dia 5, dia 6, sei lá, por que o jogador foi colocado como reforço? Não era melhor assinar primeiro? Estava escrito. Não, espera assinar. Estava escrito. Não assinou? Então liga pro agente, olha, o cara não assinou, você não assinaram ainda, o documento está pronto, eu quero apresentar o jogador. Ah, não sei se eu vou assinar e tudo, aí você vai, então tá agora, o Lucas está indefinido. Estamos negociando a situação dele. Ah, não, foi apresentado, botou a camisa com o novo patrocinador e tudo. Tem até um vídeo que muita gente está entendendo que o Lucas estava sem graça ali, que ele ficou com a cara meio assim. Muita gente já deduziu que ele estava sem graça porque ele não sabia se ia ficar. Agora, detalhe, alguém acha que uma proposta dessa chega de um dia para o outro? Então. É evidente que não, né? Então, isso vai amadurecendo. Você não define assim, vou para o Catar amanhã, não é assim. É mais Catar, né? Mas o Catar... Você não vai para Paris. Onde que eu vou morar? O que eu vou ter? Uma casa, um automóvel? Onde eu vou morar? Como é que fica a minha família? Como é que vai funcionar as coisas? Quanto eu vou ganhar? Tem luvas, tem prêmio, né? É lógico, o Lampeta já foi para lá. Você não vai chegar, pegar um avião e vai assim, sem mais nem menos. Né? Então, é evidente que isso já tem um certo período, né? Então, é assim, comeram bola. O pessoal gosta de falar em chapéu quando é time brasileiro, né? Eu não sei se o pessoal dos catares dão um chapéu em alguém. Um turbante. Deram um turbante, de repente. Boa. Esse vídeo que você citou, Mauro, a gente tem aí, vamos dar uma olhadinha. O Augusto Melo está falando que está tudo certo, tudo ok, e as pessoas entenderam, vamos ver se vocês concordam, que o Lucas Veríssimo está meio desconfortável. Vamos ver. E o Lucas Veríssimo que veio, que foi a nossa primeira ação, né? Que é contratá-lo, ficar de vez. Como a gente diz, né? Se encaixou, é o nosso perfil. Vai fazer história junto conosco. E o Yuri, uma grande contratação também. Ele está meio incomodado. Não, o fato é, as pessoas podem achar o que quiserem sobre a reação do jogador. Ninguém pode afirmar nada, só sabe o que passava na sua cabeça. Mas as palavras do dirigente estão ali claras. Ele foi apresentado como, aspas, contratação. Eu ainda, nesse dia não estava assinado. Nesse dia ainda eu reclamei porque o jogador que veio do Goiás não estava presente. O jogador que veio do Goiás não estava presente porque foi da contratação da outra diretoria. Sim. Ele não se apresentou como novo reforço. Apresentou só os três. Hugo, né? É o Hugo. Ah, não, é o Ranieri. Exato. É bom jogador. É Cuiabá, tá certo. Agora, o Flávio, se o Corinthians enviou o contrato para ele dia 14. 4. Ah, desculpa, 4. Ontem foi dia 20. 16. Então, é óbvio que alguém do clube devia ligar para ele todo dia. Fulano, e aí? O Lucas, e aí? Então, se ele está postergando isso aí, se ele está adiando isso aí, sem apresentar ao clube uma justificativa, é óbvio que alguma coisa está acontecendo, alguma proposta chegou e tal. E ainda mais se tratando do Qatar, porque veja, agora são 13h50. Se alguém me liga aqui e fala, escuta, tem um avião ali e tal, um jatinho, você quer ir para Paris daqui 1 hora? Sei lá o que eu vou te falar, mas, bom, ir para Paris é fácil, é bacana. Claro. Agora, você vai para o Qatar. Mas mesmo para Paris, se você vai para morar, você tem que tomar algumas providências. Ok. Mas assim, aí o cara vai para o Qatar, vai mudar a vida dele, como é que vai ser escola para filho, a mulher. Então, é óbvio que isso não foi resolvido da noite para o dia, e se ele está postergando isso desde o dia 4 de janeiro, é porque alguma coisa estava no ar. E o Benfica, que sabe ganhar dinheiro como poucos, é claro que os olhos brilharam, porque a proposta também não deve ter chegado. O Corinthians não pagou a prestação de outubro. Não. Tem isso também, né?
O prefixo não pode falar nada. Eu tenho um acordo com você já não me pagou a primeira prestação. Qual é a obrigação que você tem? O Corinthians, o verbo pagar, então como para sermos justos, era outra gestão, né? Sim. Era outra gestão. De tudo isso aí, eu só vi uma coisa positiva. Estava observando a camisa deles. Pelo menos é o patrocinador da casa de aposta certa, correta, né? Não é como foi lá naquele dia que o rapaz foi apresentado com a camisa do patrocinador velho, né? Mas pelo menos agora acertaram esse negócio. Vampeta, o Corinthians não perde tempo. Não muda, é a mesma Corinthians coisa. não perde tempo. Seguindo os seus conselhos, o Corinthians já está aí com uma nova pretensão para a posição do Lucas. Desculpa, só... Corinthians já tem. tem? Bota lá, já tem. Tá pensando o quê? Olha lá. Augusto Melo age rápido após perder o Lucas Veríssimo e fechar a contratação. Ele já está fechando a contratação do Van Dijk do Liverpool. O jogador ainda não sabe, o Liverpool também não. Não existe nada assinado, mas o Augusto Melo já tem tudo acertado. O que você achou? Não, acho que vem o... É brincadeira, hein, gente? Tem muito... Então, a Jovem Pan falou que o Van Dijk está contratado pelo... Flávio Prado falou. Isso é meme dentre muitos que saíram de um dia para o outro. É bom como o Corinthians mas é bom saber, é uma brincadeira, é um meme, tá? Porque é bom esclarecer, né? Tem muita, sim. Tem muita gente, a maioria não entende. A gente fala uma coisa, o cara entende outra, então o cara vai dizer, não, falaram, eu vi na Jovem Pan. Então, é uma brincadeira. A chance do Corinthians contratar o Van Dijk é a mesma que eu pousar na Lua nessa nave japonesa. O Van Dijk nem é o Real Madrid, né? Nem é o Real Madrid. Nada. Tem que ver outro zagueiro, viu, Flávio? Tem que contratar outro zagueiro. Porque hoje vai jogar com 2 meninos, né? O equatoriano que chegou... E o Caetano. Agora só ficaram os meninos. Estava olhando a lista de zagueiros do elenco. Caetano, Félix Torres, o Gustavo Henrique e voltou o Raul Gustavo. Aí esse Corinthians tem pra zaga hoje. A gente olha o Corinthians, é claro que a bola não rolou ainda, tudo muito, né? Mas a princípio, o Corinthians, não, vamos trocar, vamos mexer, falou pra caramba. Mas acho que esse time que o Corinthians vai botar em campo hoje é pior do que o que ele terminou. Que ele termina com a melhor zaga. Não é, pode ser igual, melhor não é. Ele termina com a zaga com Gil e Veríssimo, né? O Fábio Santos ainda jogando. Hoje joga o Félix Torres e o Caetano. Moscardo, não sei como é que tá. Vamos ver como... É um começo, ainda dá tempo, né? Que é o campeonato estadual, né? Tem a prévia. Mas aí tem o campeonato brasileiro. A escalação do Corinthians hoje, Pipano, por favor. Porque aí a gente pode analisar. O Corinthians, a gente falava... Saiu até que o Fausto Vera tinha um propósito de 6 milhões de euros. Eles acham que nem pagaram o Fausto Vera e também não pode vender, né? Chegou uma proposta de 6 milhões de euros. Aí já é coisa do Soteldo, né? Você não paga, vai você ver. O Soteldo já estreou ontem no Grêmio. E ninguém sabe de quem é o Soteldo. É do Santos, ninguém pagou. Não, mas o Soteldo era com aquele time chileno, ele não pagou pros caras. Aí pra liberar pro outro ele vendeu e tal, fez uma confusão. Tá. Estreou ontem com a camisa do Grêmio. Eu vou aqui passar a escalação do Corinthians. Tem aí? Vamos lá. É uma possibilidade. A prévia do Corinthians. Cássio, Fagner, Félix Torres, Caetano e Hugo. Ranieri, Maicon, Matheus Araújo e Matias Rojas. Romero e Yuri Alberto. Tá melhor que o ano passado, Vampeta? Não. Tá pior? Pra mim tá. Tá pior. Mas, principalmente a dupla de zaga. Você tinha o Veríssimo, que terminou a temporada bem, e o Gil que saiu, né? Pra você, Mauro, melhorou, piorou? Porque não, tá muito... Tá mais fraco, assim, é a dificuldade que eu acho que o clube vai ter para fazer contratações, né? O Corinthians não tem uma condição favorável hoje. Por isso que eu acho que nessas horas, assim, a melhor coisa a fazer é o clube tentar acertar a casa, arrumar a casa e vai trabalhar com o elenco que é possível. Quando o dirigente começa a prometer um elenco muito forte, sem ter condições para isso, acaba criando uma expectativa muito grande no torcedor, entendeu? E a situação do Corinthians é essa. Eles mesmos falaram isso, que quando chegaram constataram que o cenário era pior do que eles imaginavam. Não sei o que estou dizendo. Os próprios dirigentes do Corinthians, né, constataram que estava pior do que eles pensavam. Está pior do que pensava, gente? Então você arruma a casa e você faz um time forte, quando for possível. Ah, mas eu posso cair para a segunda divisão? Você pode cair com um time caro também do ano passado, correu risco no ano passado. E o time era um dos mais caros, um dos elencos mais caros do Brasil. E correu o risco de rebaixamento. O Corinthians só ficou livre do rebaixamento mesmo quando ganhou do Vasco, lá no Rio. Aquela vitória verdade. O Corinthians, que alívio. Faltavam o quê? 2, 3 rodadas. Então, se perde pro Vasco ali, entraria na reta final com o risco de rebaixamento. E tinha um dos mais caros elencos do Brasil. Então, não adianta. Talvez, às vezes é melhor você ter um elenco de jogadores tecnicamente são inferiores, o time é mais barato,
mas que vão brigar. Eu vou brigar para ficar aqui numa posição segura, vou comprar essa briga, uma oportunidade de jogar pelo Corinthians e vou arrumar aqui a casa. Agora, tudo ao mesmo tempo, só se aparecer alguém colocando dinheiro, mas aí é outra história. A história do mecenato, aí você vai contrair uma dívida com aquela pessoa, né? Como aconteceu já com alguns clubes, de repente aí vai virar SAF, o próprio mecenas compra o clube para ele, né? E por aí vai. Acho que o Corinthians não precisa disso. O Corinthians tem toda a condição de sair do buraco onde se meteu, mas vai ter que passar por algum processo de recuperação. Agora, as pessoas chegam ao poder, independentemente de ser situação, oposição, elas não é só no Corinthians, não. Aí promete tudo ao mesmo tempo. Não, a gente vai resolver isso aqui, vai pagar o estádio, vai contratar jogadores bons, acabou a farra. Como é que você faz isso tudo, gente? Não tem como. Realmente não tem como. E a fragilidade do clube fica clara nesse episódio do Lucas Veríssimo. O Corinthians foi tratado igual um clube pequeno. O cara veio aqui, chegou e falou, vou levar o jogador, acabou bem. O time do Catar veio, botou, acabou, tchau. E ficou ali chupando o dedo, cara. Porque se o Corinthians, hein? Se o Catar quisesse mesmo, levaria, mas aí teria que pagar pro Corinthians. Ele estaria sob contrato com o Corinthians, tudo certinho. Tudo, olha, quer levar? Não, mas aí vamos por essa taxa de vitrine. Olha, eu acertei com o Benfica e tudo, paguei essa grana, agora se vender, eu vou levar uma bolada. Que nem o Inter fez com o Robert Renan, né? Sim. O Inter trouxe ele agora. Mas se pedirem antes, tem que pagar uma taxa. Pelo menos isso. Para proteger. Então, e o pior, o jogador foi anunciado, a gente acabou de ver o vídeo. O torcedor do Corinthians foi informado oficialmente pelo clube o seguinte, o Lucas Veríssimo vai ficar com a gente para fazer história no clube. Foi isso que foi falado. Mas não vai ficar. Ele vai embora, não vai nem jogar. Ele nem joga esse ano pelo Corinthians, jogou só no ano passado. Só 18 jogos. Pois é, então você cria uma expectativa e não consegue manter. Então, o Mauro está usando a palavra expectativa e é esse o ponto. Eu acho assim, o Corinthians ele teve 10 anos de um mesmo grupo. Vamos esquecer do Roger Guedes também, que o sonho dele era jogar no Catar, né? Você viu quando ele... Ele falou, meu sonho da minha família é jogar no Catar. Jogar no Catar. O Corinthians ficou 10 anos com o mesmo grupo. Chegaram pessoas novas, eles estão relativamente, eles eram do lado do Corinthians e tal, depois geraram oposição, mas eles chegaram aí há 21 dias. É justo que se dê um crédito de confiança, eu acho isso correto. Só precisa tirar o pé, tomar cuidado com esse tipo de declaração. Esse é o problema, porque hoje você é cobrado pelo que você fala, você fica refém do que você fala. Esse é o ponto. Porque imaginar que o Corinthians ia tirar... A dívida que está aí não é desse grupo, a dívida é do grupo anterior. Essa história do Lucas Veríssimo, o fato de não ter pagado o Benfica não é problema do Augusto Melo, é problema do Duílio. Tem uma série de atenuantes dessa situação. O problema é que fica um tal de anúncio de coisa boa, de não sei o que. O torcedor do Corinthians está empolgadíssimo. Quando ele vai olhar o time que vai jogar contra o Guarani, ele fala, opa, peraí, o time é pior que o outro. Esse é o problema, entendeu, Pérnico? Assim, o fato, responsabilizar os que estão aí por tudo que o Corinthians está passando, não é correto, não é justo. Mas tirar um pouquinho o pé dessa euforia, porque dá a impressão que o Corinthians está no mar de rosas. Aí você olha o time, aí tem esse problema do Lucas Veríssimo. Esse é o ponto que eu acho que tem que se tomar um certo cuidado. Eu também concordo inteiramente com você e é o momento de se falar menos. E como veja, ele tem que ser fiel àquele diagnóstico que ele fez aí um mês atrás. A situação está pior do que eu imaginava, então vamos trabalhar muito e falar menos.